E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o confronto que está rolando em Israel e também na Palestina, né? Que inclusive a gente vai fazer um segundo vídeo, um vídeo explicando o contexto da guerra e essa guerra sino-árabe, que é a guerra entre os palestinos e israelenses e que já envolveu também Egito, Síria, Jordânia e vários outros países, que dura já há muito tempo e que precisa de um vídeo muito mais longo para ser explicado. Então a gente vai fazer um segundo vídeo e vamos botar como meta de desbloquear esse vídeo 3.000 comentários aí. 3.000 comentários para ajudar no engajamento, façam perguntas, a gente responde perguntas aqui embaixo, participem, ajudem o canal, beleza? Os protestos explodiram na sexta-feira, no dia 7, depois de um grupo de palestinos serem impedidos de entrar na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, um dos locais mais reverenciados do islamismo. E também era um dia muito sagrado para eles, já que estávamos no meio do Ramadã, período de um mês sagrado para os muçulmanos, que dura do dia 12 de abril até 12 de maio. O complexo Al-Aqsa também é um local sagrado para o judaísmo, e por conta disso já recebeu historicamente vários confrontos. Então o início dos protestos vieram por conta desse problema na mesquita. Mas não só desse problema na mesquita, era um problema de como Israel estava lidando com o Ramadã. Porque Israel tinha muito medo de algum ato terrorista, algum ato ideológico por conta do mês, né? Por conta do mês sagrado, acontecer e levar a vida de alguém. Então eles estavam pesando muito mais na segurança. Isso, inclusive, fez com que eles exagerassem, ao meu ver, né, na segurança. Por exemplo, eles utilizaram de gás de pimenta, eles utilizaram de jatos de água, utilizaram de várias coisas muito agressivas nessa mesquita, que é um local que é sagrado, né, que é um local onde as pessoas vão para fazer coisas boas. Porém, a realidade deles é diferente da nossa. Então é difícil para mim falar quem tá certo e quem tá errado, né, nisso daí. Mas uma outra coisa que também foi estopim para esse confronto surgir novamente são os colonos judeus, que a gente vai falar também no próximo vídeo, que basicamente são pessoas que depois que Israel passou por um momento de expansão e de confronto e que pegou novos territórios, ele começou a construir algumas cidades cercadas, cidades muradas. Inclusive, já existe um muro sendo feito por Israel, ali nas fronteiras onde ele considera que termina o seu território, e esse muro já tem mais de 700 quilômetros. Então já tem esse muro e ainda tem as cidades muradas, que são essas cidades onde moram os israelenses. Só que existe uma discussão muito forte sobre esse tipo de moradia, sobre esse tipo de local. Por quê? Porque existe o Pacto de Genebra. No Pacto de Genebra, nem mesmo quem coloniza um outro local, por exemplo, se Israel colonizasse a Palestina, nem mesmo assim eles poderiam levar o seu povo para lá. Ou seja, você pode colonizar um local militarmente, mas não pode colonizar com o seu povo. Você não pode migrar um povo para outro. Por exemplo, o Brasil vai colonizar um país novo, aí o país que surgiu agora, o país chamado Tobias, tá? Aí ele foi colonizar o país Tobias, mas só pode levar a sua força militar. Ele não pode colocar um monte de brasileiro lá e acabar com quem mora lá, entendeu? Tipo, se o Elon Musk chegar em Marte e tiver os marcianos lá, ele não pode chegar com o povo da Terra. É que lá não é considerado um território de um país. Então não funcionaria. Entendi. Mas se fosse de um país, por exemplo, se fosse de outro país, ele estaria fazendo exatamente isso. Que é considerado ilegal pela ONU. Então a ONU tem algumas críticas contra esse tipo de construção e também a ONU tem uma crítica quanto o Israel enxergar Jerusalém como a sua capital. Porque o local é dividido, né? Tem a área ocidental, que é a área que ficou para a parte da Palestina, e tem a área oriental, que ficou para a parte de Israel, certo? Então é uma cidade que tem muita importância, por quê? Porque ela é sagrada para 3 religiões: cristãos, muçulmanos e judeus. Então ela tem no mesmo lugar, por exemplo, o local onde seria a cova de Jesus, só isso, só para vocês terem uma ideia. O local onde Maomé subiu para os céus, certo? Caramba. E o Muro das Lamentações, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que é muito sagrado para os judeus. Além disso, ainda existem locais que são sagrados para os 3. Então aí é complicado mesmo, porque a todo momento tem muita convivência ali e não tem como Israel ou Palestina dominarem o local e falar que é só seu, entendeu? Porque se isso acontecer, você vai estar desprezando toda a parte cultural e histórica. E é por isso que a ONU, há muito tempo, há décadas já, tenta implementar ali uma espécie de governo alternativo, que ia ser um governo neutro, que ia respeitar todo mundo e ia deixar todos circularem por ali. E de certa forma, tanto Israel quanto a Palestina já fazem meio que isso. Por exemplo, não tem embaixadas de outros países lá. Porque se eles colocassem uma embaixada no local, ia virar uma espécie de capital mesmo. Por exemplo, o Donald Trump fez isso. Ele foi o primeiro a fazer isso. Ele fez para provocar a Palestina. Ele colocou uma embaixada dos Estados Unidos, que seria teoricamente a embaixada dos Estados Unidos em Israel, em Jerusalém. Ou seja, ele considerou Jerusalém uma área de Israel.
Todos os outros países não fizeram isso ainda. Um dos únicos que tentou fazer de alguma forma, ou que demonstrou interesse em fazer, foi o Brasil, que falou que poderia colocar lá também a sua embaixada para representar que Israel era dona de Jerusalém, mas voltou atrás e não fez. No dia seguinte, no sábado, que era o dia 8, os manifestantes foram para a rua então e tacaram pedras na polícia. E aí começou um confronto muito mais sério. Nesse confronto, Israel, por exemplo, destruiu um prédio, que era um prédio onde tinha a ocupação do Hamas, onde o Hamas ocupava alguns andares, e ele avisou que ia fazer isso. Ele avisou por quê? Para que as pessoas pudessem sair de lá, né, para ser retiradas e não precisar ter vítimas no confronto. Eles queriam só demolir o local para que o Hamas perdesse tudo que tivesse lá, documento, armamento, todo tipo de coisa. E esse tipo de atitude de avisar parece não fazer sentido. Pô, mas eles não estão em guerra, para que ele vai avisar e tal? Porque existe sim uma vontade de Israel de voltar a tomar conta da faixa de Gaza, que é um território hoje da Palestina. A Palestina tem dois territórios, que é a faixa de Gaza e que é a Cisjordânia. Alguns anos atrás, em 2006, teve uma eleição onde o Hamas, que é o grupo que atacou agora o Israel, foi eleito lá na área da faixa de Gaza. Só que a faixa de Gaza e a Cisjordânia já são separadas de forma terrestre, ou seja, elas não têm conexão. Elas têm Israel separando elas ali no meio, né? E com isso existia um confronto entre Fatah e Hamas. Então o Fatah expulsou o Hamas lá da Cisjordânia, que é um outro território da Palestina, e com isso ficou responsável por esse território da Cisjordânia, enquanto o Hamas ficou responsável pela parte da faixa de Gaza. E o interesse agora de Israel é pegar a faixa de Gaza, que está no comando do Hamas. E para fazer isso, eles não querem ser antipáticos. Então faz sentido eles avisarem antes, porque se eles fizerem uma ocupação, eles querem ter a simpatia do povo para evitar ao máximo protestos que vão acontecer de qualquer forma. De noite, os moradores de Gaza sentiram suas casas balançando e viram o céu iluminar com ataques constantes de Israel. Logo em seguida, o Hamas disparou cerca de 130 foguetes em direção de Tel Aviv, capital diplomática. Então lembra que eu falei que em Jerusalém não dava para eles fazerem na capital por conta de que seria um símbolo de soberania sobre o outro, ia fazer uma grande guerra, ia ser uma guerra no local sagrado, então eles evitam? Então, existe Tel Aviv, que é a segunda maior cidade ali de Israel e que fica num local onde eles podem fazer a capital diplomática. Então imagina, 130 mísseis, 130 foguetes indo para cima da sua capital. Mano... Tipo, dos dois lados, rolando ataques, dos dois lados, foi crescendo, vocês verem. Começa com os caras tacando gás de pimenta no lugar sagrado, aí uns não acham justo, daí já começa a partir para um tiroteio, quando vê poucas vítimas, quando vê já não é mais, já tá derrubando prédio, quando vê tá tentando derrubar uma cidade, entendeu? É loucura, é uma escalada muito louca. E depois que o Hamas começou a disparar, né, eles dispararam cerca de 1.000 foguetes em direção a Israel. Só que 20% desses foguetes, ou seja, 200 foguetes, acabaram caindo na própria faixa de Gaza. Isso fez com que tivesse vítimas, destruição e um monte de vídeo rolando por aí disso tudo. Outra coisa que aconteceu com uma parte da comunidade árabe que vive em Israel foi que eles foram pra rua para poder destruir alguns comércios ali dos judeus, né, do povo de Israel, e para protestar de forma mais violenta. Agora imagina tu sendo vizinho de um desses caras, mano. Imagina o medo que tu não fica. A convivência... É que a gente não... A gente pega essas guerras, esses confrontos, a gente vê de uma forma muito fria, né? A gente não lê de uma forma humana, se colocando e pensando na situação. Mas imagina realmente isso, né? Você ser uma pessoa de paz, por exemplo, igual Sim. tem muitos muçulmanos e judeus de paz, buscando pela paz e querendo a paz entre os dois territórios e tudo mais. E você conviver com o outro, conviver com a diferença de boa e no outro dia ter medo até daquele outro que também convivia contigo de boa fazer algo de mal pra ti. Sim. Porque você fala, cara, tá tendo motivo pra ele me odiar e tá tendo motivo pra eu odiar ele agora. Então, até que ponto vai o meu perdão e até que ponto vai o perdão dele? Então, o medo começa a surgir de uma forma natural. Até quem não deveria ter medo um do outro por lutar pela paz, né? Sim. Israel afirma que atingiu cerca de 150 alvos na faixa de Gaza. O país está atacando quartéis generais do Hamas e já executaram quase uma dezena de líderes e membros de alto escalão do grupo. 2 desses foram executados na última madrugada, um ligado à inteligência do grupo e outro ligado à espionagem. Ainda existem vídeos circulando de tanques blindados sendo transportados de Israel para a fronteira com a faixa de Gaza. A expectativa é que Israel tente invadir e ocupar novamente o local. Ou seja, existiu um ataque gigantesco do Hamas contra Israel. Israel começou a revidar de forma também gigantesca e, inclusive, já dá todos os sinais de que vai tentar mesmo ocupar ali, né, a faixa de Gaza. Com isso, o Hamas postou um vídeo ameaçando jogar alguns foguetes em uma área de produção nuclear chamada Dimona.
Inclusive, o Hamas já confirmou que 15 foguetes foram lançados contra o local. Só pra vocês terem uma ideia, um dos combatentes do Hamas postou um vídeo mostrando ali os projéteis que eles estão usando, que tem 107 milímetros. Cara, eles têm cerca de 200 mil foguetes. Imagina! Eles usaram 1000 essa noite, que é uma noite que provavelmente vai acender uma guerra que não vai parar tão cedo, entendeu? Nossa Então, senhora. imagina o tanto de poder mesmo que tá na mão desses caras. E para dificultar a defesa de Israel, né, eles usam uma espécie de lançador múltiplo, que ele lança vários foguetes ao mesmo tempo, fazendo com que Israel tenha que ter uma defesa que consiga abater tudo na mesma hora. Então imagina, né? É quase uma defesa mágica que é necessária ali. Uma cena chamou muita atenção, gravada em Tel Aviv. Um vídeo com muitos mísseis do Iron Dome tentando interceptar os foguetes lançados pelo Hamas. O Iron Dome é uma espécie de cúpula de ferro, é literalmente isso que eles falam. É um sistema de mísseis que consegue interceptar qualquer ataque aéreo contra Israel. Basicamente é isso. Os caras têm uma espécie de controle igual aquele dos Vingadores, tá ligado? Sim, mano, mas imagina no futuro, tomara No Deus futuro que não, agora. continue, né, essas guerras, mas tu acha que não vai ter umas paradas assim de tem realmente uns escudos e os caras têm uns bagulho muito mais... Mas isso funciona como escudo, porque eles conseguiram abater a maioria dos ataques. Nossa. E além de ter essa defesa que é muito assim, né, eles ainda têm um ataque que é melhor ainda. Eles conseguem acertar locais muito longe e conseguem acertar com a maior precisão possível. Ou seja, eles conseguem derrubar um prédio sem derrubar nada em volta. Isso por quê? Porque o foguete deles não explode quando entra em contato com o solo ou quando entra em contato ali com um prédio, por exemplo. Ele vai até o fundo da terra. E lá no fundo da terra ele explode e aí ele explode pra cima. E é assim que ele varre toda a estrutura do prédio ou do que ele estiver derrubando. O Quarteto de Madrid, que são Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, já emitiram um comunicado falando que estão muito preocupados com a situação e que querem uma pausa imediata, né? Porque isso pode levar a vida de muitas pessoas. Apesar dos ataques de Israel serem feitos com aviso prévio, para que as pessoas possam sair dos edifícios. O ministro da Defesa de Israel, responsável pelas tropas do país, Benny Gantz, dá a entender que o confronto não acabará tão cedo. Ele disse, inclusive, que os ataques do momento representam apenas o começo de uma campanha, e que essa campanha ainda tem muitos alvos em sua mira, visando assim enfraquecer o Hamas. E disse que nenhum país soberano aceitaria disparos contra sua população, e que Israel aceitaria menos ainda. O líder do Hamas, Ismael Haniyeh, disse o seguinte: "Se Israel quiser uma escalada, estamos preparados. E se ele quiser parar, também estamos prontos." Então a gente tem a liderança de Israel falando que o confronto não deve parar tão cedo. A gente tem a liderança do Hamas falando que se o confronto não parar, eles estão preparados para não parar, mas estão preparados para parar. E depois a gente teve a liderança de Israel falando o seguinte: não, a gente vai tentar um cessar-fogo mais para frente, mas antes a gente vai forçar, vai aumentar o poder de fogo, né? Vai aumentar o número de ataques para matar o maior número de liderança possível do Hamas. Que a gente quer fazer isso, ou seja, vão destruir primeiro o Hamas, destruir todas as sedes, destruir todos os locais onde eles moram e depois a gente volta a pensar em paz. Meu Deus do céu. E além de dar problema lá no Oriente Médio quanto a esse assunto, ainda deu problema também lá na França. Isso porque alguns militares enviaram uma carta para o governo francês falando que poderia ter uma espécie de guerra civil dentro da França. Nessa carta eles falavam do extremismo dos islâmicos, certo? Então eles falavam dos árabes. E eles falavam que provavelmente ia rolar um confronto entre franceses e islâmicos. Ou seja, seria mais uma extensão dessa guerra que já acontece há algum tempo. Bom, mas o vídeo de hoje é isso e vai sair o vídeo, como a gente falou, sobre a guerra da Palestina, explicando muito melhor todo o contexto para vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, comentem bastante e deixem bastante like, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!